Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor. Que alegria, mais uma vez estarmos aqui, apesar dessa luta diária que nós temos enfrentado, correria da vida, mas chegar aqui, meus irmãos, tem sido um bálsamo do Senhor. Então, que essa noite você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, que você seja ministrado, que você entregue também ao Senhor o seu coração, que você coloque diante dele as suas aflições, sua vida, aquilo que você tem enfrentado. Eu não sei as lutas, as dificuldades, as alegrias que você tem passado, mas, irmão, uma coisa é fato: dentre todas essas coisas, o Senhor é conosco. Então nós vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós temos vivido, porque temos saúde. Só em ter saúde para estar aqui já tem sido uma bênção do Senhor. Vamos agradecer a Deus nessa hora. Senhor, muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos de pé, e se estamos de pé foi porque as Tuas misericórdias se renovaram. Nós louvamos o Teu nome porque nós temos o Senhor em nossa vida. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus, Senhor. Aquele que pode todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado bênçãos sem medidas. Como diz a canção, bênção que nem sabemos contar. Tamanhas bênçãos. E nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Porque podemos olhar para todos os lados e ver que em todos os momentos a Tua mão poderosa esteve sobre nós. Obrigado, Senhor, porque podemos orar a um Deus que nos ouve, aquele que pode todas as coisas, o soberano Deus, justo juiz, aquele que governa a nossa vida, mas não só a nossa vida, governa também todo o universo. Louvado seja o Teu nome. Eu te peço por todos os atos desse culto nessa noite, que todas as pessoas que terão participação nesse culto sejam usadas diretamente pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que nessa noite os Teus filhos sejam edificados, Senhor, para louvor da Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Salmo 139. Nós vamos fazer. Salmo 139, nós vamos ler do verso 1. Nós vamos fazer uma leitura alternada nessa hora. É um capítulo curto, então vai dar para a gente ler aqui, tá certo? Eu vou começar lendo, os irmãos me acompanham também na leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conhece tudo a meu respeito. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo que eu falasse, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a Tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do Teu Espírito. Não há como fugir da Tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão.
Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Ó Deus, quem dera destruístes os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Que essa seja a nossa oração também, irmãos. Que o Senhor olhe para dentro do nosso coração e veja se há algo desalinhado com Ele e nos guie pelo caminho de vida eterna. Nesse momento nós vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus, louvando com os hinos nessa hora. Graça e paz, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino Firme nas Promessas. Vamos ficar em pé? Vamos fazer diferente hoje. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Temos? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme, não deixa mata de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos continuar louvando a Deus. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação.
céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, mares e campinas, em tudo vejo seu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar. Maravilhado, agradecido venho, também minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos ter o nosso período de oração nessa hora. E nós vamos ter alguns momentos aqui para que a gente possa orar por alguns casos específicos, tá certo? Então, se for o seu caso, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Você vai se colocar de pé, se for a sua situação, tá certo? Primeiro nós vamos orar por emprego. Parece algo que muita gente tem, e aqui não estou falando só dos desempregados, né? Quando a gente fala de emprego, a gente só fala de desemprego, não, mas pelo trabalho em si, porque às vezes o trabalho ele começa a ser um campo minado, né, diante do Senhor, onde algumas pessoas sofrem perseguições, outros entram em atritos com pessoas que são
no mesmo ambiente de trabalho. Você talvez queira um novo emprego, queira uma promoção. Eu não sei, mas se tiver relacionado a emprego especificamente, e for o seu caso, se você está passando e precisando de oração nesse sentido, se for o seu caso, você vai se colocar de pé, nós vamos ter esse primeiro momento de oração, tá certo? Por emprego, algo do seu trabalho que você precisa da graça do Senhor, se coloque de pé nessa hora e nós vamos orar por você, especificamente, pelo seu caso, diante do Senhor, tá certo? Tem alguém precisando de oração nesse sentido, de emprego, esteja precisando mudar, fortalecimento, amém. Pode ficar de pé. Nós queremos orar por vocês nessa hora, tá certo? Amém. Então, se é o seu caso, nós vamos interceder nesse momento, tá certo? Senhor, levanto minha voz agora para orar pelos meus irmãos que estão de pé. Meus irmãos que agora pedem por algo específico ao emprego deles. Senhor, eu não sei se eles estão passando por alguma luta, alguma provação no emprego. Eu não sei se eles estão almejando algo melhor. Eu não sei, Senhor, se esse emprego onde eles estão tem sido algo que realmente esteja tranquilizando o coração deles, mas a minha oração nessa hora é para que o Senhor intervenha, Senhor, na vida deles. Que o Senhor traga uma palavra, Senhor, de ânimo, uma palavra que traga direção, Senhor, à vida de cada um deles. Que eles entendam que o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. É o Senhor que é o dono, Senhor, de todas as coisas. É o Senhor quem dá a direção, é o Senhor que aponta o caminho, é o Senhor que abre portas e também que fecha a porta, Senhor. Então é esse Deus que nós oramos nessa hora. Senhor, age de uma maneira especial na vida desses meus irmãos, para que em breve eles possam testemunhar para nós daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer e por isso oramos, Senhor, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e oramos em nome de Jesus. Nessa hora, pode sentar, meus irmãos, nessa hora nós vamos orar por famílias. Às vezes a gente fala sobre família, a gente pensa muito na marido e mulher, mas não, tem relacionamentos que precisam ser restaurados diante do Senhor, de filhos com pais, de filhos que estão longe do caminho do Senhor, filhos que necessitam voltar aos caminhos do Senhor. Então, se é o seu caso, se você deseja um fortalecimento no seu relacionamento, se você ora pela vida de um filho ou uma filha que estão distantes do caminho do Senhor, se você pede para que a sua família entre numa harmonia maior em Cristo Jesus, eu quero orar agora. Eu não, vou pedir para que alguém ore, mas nós vamos orar pelas famílias agora. É o seu caso, por favor, se ponha de pé nessa hora. E eu vou pedir ao pastor Cláudio, que chegue aqui à frente, nosso pastor de família, para que ore pelas famílias nessa hora, para que laços sejam quebrados, cadeias sejam quebradas, que pessoas se rendam a Cristo e que famílias sejam um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, ó Deus, agradecer, Pai, porque temos a certeza, meu Deus, que nós oramos a Ti, que o Senhor ouve, Pai, que o Senhor responde conforme a Tua soberana vontade, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, colocar diante do Teu altar, todas as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre nós. Ó Deus, abençoa as nossas casas, abençoa, Deus, os relacionamentos dentro das famílias, Pai, de marido e esposa, de pais e filhos, de irmãos, ó Pai. Ó Deus, onde há necessidade, meu Deus, de Tua atuação, Senhor, para apaziguar, Senhor, para acabar com os conflitos, ó Pai. Que o Senhor possa entrar com providências, meu Deus. Que o Senhor possa quebrantar corações, ó Deus. Que o Senhor possa levá-los, ó Deus, a escolher perdoar a quem precisa ser perdoado, Pai. Ó Deus, que a Tua presença, meu Deus, seja constante no seio de cada família, meu Deus. Que o Senhor esteja dando direção, meu Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, inspirando os corações, ó Deus, de cada membro, de cada família, meu Pai, para que sejam ali luz, ó Deus, que iluminem, ó Deus,
não só dentro das suas casas, mas que ilumine, ó Deus, toda a vizinhança, Senhor. Ó, que as pessoas olhem para essas famílias e sintam vontade, ó Deus, de conhecerem o que há de diferente dessas famílias, porque elas devem exalar o teu perfume, Senhor. A tua luz deve brilhar por meio dessas famílias, Senhor. Ó Deus, nos conduz, ó Pai, na tua direção. Pai, não nos deixa, Senhor, desviar os nossos passos, ó Pai, mas que nós estejamos olhando para o Senhor. Ó Deus, que nós não percamos o nosso foco, ó Senhor. Ó Deus, mas que estejamos caminhando, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, meu Deus. Colocamos diante de Ti, Pai, as nossas famílias. Livra-nos de todo mal, Senhor. Pai, nós repreendemos toda arma que se levante contra as nossas famílias no nome de Jesus, porque as nossas famílias pertencem ao Senhor. Famílias são projetos do Senhor, meu Deus. Então, meu Pai, que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada casa, de cada lar, de cada família, Senhor, dando-nos, ó Deus, proteção, livrando-nos, ó Pai, de todo mal. Que o Senhor verdadeiramente seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o Senhor seja o nosso socorro nos momentos de tribulações, Senhor. E que o Senhor, a cada dia, nos dê vitórias, Pai. Nos dê vitórias. Nós cremos, ó Pai, que Tu podes todas as coisas. Então colocamos, ó Deus, as nossas famílias, as nossas dificuldades, Senhor, as nossas limitações. Nós colocamos diante do Senhor. Faz em nós a Tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Por último, nós vamos orar. Não tem como deixar de orar por isso. Por saúde, irmãos. Tem irmãos nossos carecendo de saúde. Por isso que eu sempre digo que chegar aqui, por mais que você seja jovem ou idoso, agradeça a Deus, irmãos. Tem tanta gente no leito de hospital agora, querendo ter um pouco da sua saúde. E às vezes a gente não agradece ao Senhor. Eu sei, meus irmãos, que às vezes alguns aqui têm passado por dificuldades, eu sei disso. Mas, irmãos, só em estar de pé tem sido uma verdadeira bênção diante do Senhor. Mas tem irmãos nossos carecendo. Que a gente ore por eles, porque eles estão debilitados. E nada melhor do que orar. A oração dos justos, irmãos, ela pode muito seus efeitos. E como pode? Então nós vamos orar por essa hora. Você conhece alguém, quer representar alguém, ou você também está carecendo de oração nesse sentido de saúde, fique de pé nessa hora e nós vamos orar. Convidar o diácono Xanildo, por gentileza, para que ele possa fazer esse momento de oração pela saúde dos nossos irmãos nessa hora. Querido Pai, estamos aqui para clamar a Ti, Senhor, por nossos queridos irmãos que estão enfermos. Podemos lembrar o nome de Valdilon, Senhor, o nome do pastor Oséias Corrêa, que é membro dessa igreja também, está em casa se repousando, mas ainda ressentindo-se da cirurgia que fez. E tantos outros, meu Deus, que estão gripados, de certa forma, enfraquecidos nos seus corpos, por algum ataque, por alguma doença. Meu Deus, livra, Senhor, livra-nos dessas bactérias, meu Deus, que são contaminadoras. Meu Deus, dá aos teus servos, meu Deus, a saúde que só o Senhor pode dar. Nós oramos ao Senhor, cujo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos. Então sabemos que Tu és todo-poderoso, Senhor. E a nossa confissão é que Tu és o Senhor da vida e da saúde, e é o Senhor quem nos fortalece. E em Cristo Jesus subsistiremos com saúde. É o que nós te pedimos para cada membro da primeira igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, adorando o nome do nosso Deus, através dos cânticos nessa hora. Graça e paz, mais uma vez. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o nome do Senhor, porque eis que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém.
Amém? Cantemos juntos. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. mais uma vez. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Assim como estás, vem, para adorar. vem. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Nós viemos para adorar ao nome de Jesus. Estamos aqui juntos e reunidos para isso, amém? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te,
contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso é para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. nós viemos para te adorar, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. nós vamos cantar assim, ó. Eu sei que pago alto preço pelo meu. Mais uma vez. Eu sei, foi pago os meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço dos meus pecados lá Mais na uma vez, eu cruz. sei. Eu sei, foi pago um alto preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Totalmente amável, totalmente digno. Eis-me aqui outra vez diante de ti, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade liberta os meus ser.
no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça sobre nós. Quebranta os nossos corações, Senhor, para que possamos te servir com amor e com alegria, com amor e com alegria, para o louvor da tua glória, Jesus, para o louvor da tua glória. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós estamos no dia de hoje encerrando, né? Nossas quintas, que foram dirigidas por jovens aqui, tanto no louvor, quanto na direção, quanto na ministração. Domingo será o último dia de agosto, segunda-feira já entraremos em setembro, mês das festividades da nossa igreja, 112 anos. E nessa noite nós temos aqui o nosso querido irmão Denis, e eu gostaria de convidá-lo aqui à frente, nessa hora, para orar por ele, agradecer a Deus pela vida desse amigo, que Deus tem nos concedido a graça de caminhar um pouco mais perto. E ele está na missão, uma boa missão, trazer o recado do Senhor para nós nessa noite. Que Deus te abençoe, tá? Tem sido uma bênção caminhar com você. E vamos orar, meus irmãos, nessa hora, para que o Senhor aplique aos nossos corações aquilo que já aplicou no coração do nosso querido irmão Denis, tá bom? Senhor, muito obrigado. Louvamos o teu nome pela vida do teu servo. O teu servo que o Senhor foi lá e resgatou ele dele mesmo, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque se Ele está aqui nessa hora, é obra única, exclusivamente do Senhor. E o meu desejo agora é que o Senhor fale conosco, através da vida dele. Usa o Denis como boca do Senhor nessa noite, para que possamos ser tocados pelo Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, e por isso nós te pedimos, Senhor, fala por ele, em nome de Jesus. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, meus irmãos. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Meu irmão, você vai trabalhar hoje, viu? Você vai botar muito texto aí. Crente gosta de Bíblia, viu? Amém? Amém. Pronto. Eu achei um amém fraco, mas amém. Capítulo 3 de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. Vou ler aqui na minha versão. Bote Ara, bote alguma coisa assim, mais. Bote Almeida, alguma coisa de Almeida aí. Almeida é mais. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Espírito. Vamos ler até aí, irmãos. E vamos deixar a Bíblia aberta para acompanhar. Se eu tivesse a obrigação de intitular essa mensagem, eu colocaria os ensinos de um encontro memorável. Eu acho que os irmãos concordam que o que é que saiu daí desse encontro? Lá no meio desse encontro aí, as conversas, o que é que saiu? Saiu João 3,16. Simplesmente o versículo central da Bíblia. João 3,16. Para nós cristãos é um encontro memorável. Quem era Nicodemos? Aqui no texto você vai encontrar. Ele era fariseu, mestre em Israel, e era, na minha tradução diz, um príncipe dos judeus. Um príncipe. Em outras traduções tem um principal dos judeus. E o que significa isso? Que não estava na época dos reis, nem dos príncipes. Quem era Nicodemos? Qual era a função dele? Ele era um membro do sinédrio judaico. Foi esse homem que foi encontrar com Jesus. Nicodemos. Observe que ele foi encontrar com Jesus à noite. Não é isso? Por que ele foi encontrar com Jesus à noite? Ele foi encontrar com Jesus às escondidas. E eu preciso chamar a atenção dos irmãos para a atitude de Nicodemos. Foi encontrar com Jesus à noite. A noite no Evangelho de João representa muitas vezes perigo, trevas. Não é isso? E isso é uma característica de algumas pessoas que estão nas trevas. Gosta de fazer as coisas às escondidas, às escuras. Isso é característico de quem está nas trevas.
Mas eu digo a vocês, irmãos, glória a Deus, que aquele homem foi se encontrar com a luz do mundo. Olha o que diz João, eu vou pedir para colocar, João 8,12. Sei que você é rápido, você é o cara da informática. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. O homem que estava nas trevas e se encontrando com Jesus nas trevas foi encontrar simplesmente a luz do mundo. Que oportunidade, né, irmãos? E o fato de Nicodemos ter ido se encontrar com Jesus em segredo se fez, vou botar entre parênteses, necessário. Por que era necessário Nicodemos se encontrar em segredo com Jesus? Porque ele fazia parte do alto escalão lá no judaísmo, naquela religião. Ele era como se fosse um candidato a papa, ele é como se fosse um cardeal. Se a gente fosse comparar com a fé católica, ele seria um cardeal, um candidato a papa. Certo? Então, é um cara assim, bem conceituado. Era um grande mestre em Israel. E aí, como é que ele vai, de repente, se encontrar com um rabi da Galileia que andava curando todos e pregando para prostitutas e pecadores, publicanos e pecadores? Não sei se ia pegar muito bem, né? Naquele estágio ali, Jesus já estava sendo mal visto pelos líderes religiosos. Tá? Então, ele foi escondido para poder disfarçar. E mesmo assim, com todo aquele prestígio que ele tinha e com todo o medo que ele tinha, ele foi se encontrar com Jesus. Por quê? No verso 2, o verso 2 diz o seguinte: ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos afirma aqui no verso 2 que Jesus veio de Deus e que Jesus fazia aqueles sinais e maravilhas através do poder de Deus. Então, ele reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus. Outra coisa que eu queria chamar a atenção: as pessoas ao nosso redor, às vezes, veem Deus na nossa vida, não vê? Vê os sinais e maravilhas que Deus faz na nossa vida. Vê a ação de Deus. E várias pessoas dizem: rapaz, eu vejo a ação de Deus aí. Mas pergunto se eles dão ouvidos. Pergunto se eles querem esse Deus. Pergunto se ele quer saber. Se ele quer algum compromisso com Deus. Não quer. Então, assim como aconteceu, Nicodemos, ele sabia que Jesus vinha de Deus. Mas ele dava ouvidos a Jesus? Não, ele preferia a religião dele. Ele preferia o status. Tá certo? Esse encontro memorável de Jesus com Nicodemos, ele traz para nós, né, cristãos, alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu quero destacar aqui, nessa noite, é que existe uma necessidade do novo nascimento. Veja, ele diz o seguinte, no verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é necessário o novo nascimento. Por quê que é necessário que todo mundo nasça de novo? Porque todo ser humano, ele nasce carnal. Ele não nasce espiritual. Ele é o homem natural, que Paulo chama nas cartas dele. Então, essa verdade, a gente precisa aprender. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce espiritualmente é espírito. É necessário nascer de novo. A nossa natureza é totalmente carnal. No verso 6 ele diz: quem nasce da carne é carne. O homem natural, ele também não compreende as coisas do Espírito de Deus. Muitas vezes dizem por aí que os crentes são loucos. Dizem: como é que vocês falam coisas que a gente não entende, a Bíblia tem coisas que a gente não entende. Por quê? Porque para o homem natural aquilo é loucura. As coisas espirituais são loucuras porque elas se discernem espiritualmente. Então o cara pode ler a Bíblia, ou você pode ler a Bíblia, você entende
Você que foi alcançado por Cristo, você entende. Mas a pessoa que é carnal, ela não entende. Para ela é loucura aquilo. Irmão, abre o texto 1 Coríntios 2,14, só para a gente ver o que Paulo... 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só os espirituais podem discernir essa palavra. Essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo para homens. Esses homens foram inspirados e escreveram. Você só pode entender o que está aqui se você for iluminado pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que impeliu os homens a escrever a Escritura é o mesmo Espírito que traduz essa Escritura para você e coloca essas verdades na sua cabeça. Essa nossa natureza carnal, ela é totalmente contrária a Deus. Pois quem é segundo a carne se inclina para as coisas da carne. E a carne é inimiga de Deus. Já ouviram isso em algum lugar? A carne é inimiga de Deus? Já, na Bíblia. Por isso, quem está na carne não pode agradar a Deus, porque não se sujeita a Deus. Romanos 8, aí você bota os versos 7 e 8, por favor. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não tem nenhum ser humano que nasça aí, carnal, que possa agradar a Deus. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Deus só se agrada dos seus filhos. O prólogo do Evangelho de João, o iniciozinho ali de João, ele ensina que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam em seu coração, o que é que ele dá direito? Ele dá o... Como é que está na sua tradução? Bota aí para a gente ver. Ele dá o... desculpe. João 1,12. 1,12. Contrário. 1,12. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bote o 12. Bote o 13, desculpe. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade. No original do grego é exousia essa palavra. É autoridade. Quando o homem nasce de novo, ele recebe uma autoridade do alto, dizendo, esse é meu filho. É o próprio Deus que comunica para a gente que a gente é filho de Deus. Então a gente recebe autoridade espiritual. É por isso que o demônio não pode possuir o crente. Ele pode até oprimir, pode encher o saco ali, mas ele não pode entrar e dominar o crente, não. Nós, filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos ser dominados por entidades malignas. Mas tem muito caso de opressão, né? Simplesmente o demônio pode entrar em alguém da sua família que não é crente e ficar lá, lhe apavorando, lhe aterrorizando. Sim, pode influenciar. Pode influenciar pessoas ao seu redor, seu chefe do trabalho, por exemplo. Para poder lhe oprimir, né? Então, você não está livre da opressão. Você está livre da possessão. Portanto, meus irmãos, é necessário nascer de novo. Essa palavra nascer de novo significa nascer do alto. Ela pode ter essas duas traduções, nascer de novo ou nascer do alto. Eu gosto mais da tradução que diz que o cara nasce do alto. O ser humano nasce do alto, nasce de Deus. Nasce do Altíssimo. Porque não é da vontade do homem, é da vontade de Deus.
É necessário nascer de novo por quê? Para ver, para perceber o reino de Deus, como está no verso 3. Sem o novo nascimento, nós simplesmente estamos desconectados de Deus. Não é isso? Se não nascer de novo, está desconectado do Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo em nós pode discernir as coisas espirituais. Somente o Espírito Santo em nós pode discernir o que é ou não agradável a Deus. Somente o Espírito Santo dentro do crente é que incomoda o crente para obedecer à lei de Deus. Não pode haver nenhuma dúvida de que você nasceu de novo. Não pode haver nenhuma dúvida de que você é filho de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma colega espírita, ela disse, aí a gente lendo João, né? Eu estava fazendo um estudo bíblico lá na escola, e aí ela lendo, ela disse assim, aí depois veio conversar comigo sobre o texto lá, a gente estava falando sobre esse capítulo. Aí ela se incomodou. E ela disse, e eu que acho que já tenho o Espírito Santo? Aí eu não respondi, né? Eu fiquei calado. Aí eu disse assim, aí ela ficou esperando eu dar uma pancada, né? Aí eu disse assim, é entre você e Deus. Eu não tenho como saber se você recebeu ou não. Mas, irmãos, aqui eu posso dizer, quem tem dúvida da salvação? Alguém tem dúvida? Eu tenho dúvida se eu nasci de novo ou não. Se eu tenho o Espírito Santo ou não. Existe dúvida nisso? A Bíblia responde. Romanos 8,16, irmãozinho. Está trabalhando, viu, hoje, viu? O próprio Espírito, com letra maiúscula, viu? Testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica no meu espírito. Então, como é que você pode ter dúvida? Tem algo errado. Se somos filhos de Deus, somos obedientes a Deus. Romanos, um pouquinho antes. 8,14. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Aí tem um monte de desobediente aí, achando que é crente. Achando que é crente. Dizendo, com a Bíblia debaixo do braço, mas é desobediente ao Espírito de Deus. Misericórdia. Meus irmãos, quem anda em rebeldia contra Deus, ainda não nasceu do alto. Quem não consegue discernir coisas espirituais, não nasceu do alto. Quem tem dúvida sobre a sua salvação, ainda não nasceu do alto. Não é verdade. As pessoas se doem com isso às vezes, mas é verdade. Depois converse com Deus e veja se isso é normal. Você está com dúvida sobre a sua salvação. Então vou conversar com o pastor Tijuca, que ele recebe muita gente com essa queixa aí. Um outro ponto que eu queria destacar é que é necessário nascer de novo. Por quê? Para entrar, para participar do reino de Deus. Olha o verso 5. Eita, está em João de novo. Desculpa, meu irmãozinho. Você está trabalhando demais. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, aí mata qualquer um. Não pode entrar. E os fariseus, eles eram donos, viu? Assim, eu já conheci também alguns crentes que eram donos também do reino de Deus. Ele é quem determina. Você entra, você não entra. Você entra, você não entra. É porteiro. Não é assim, irmão. Não é a gente que determina, não. A gente não pode dizer, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não é você que determina. É Deus. Deus é soberano. Tem que lembrar. Claro que a árvore a gente conhece pelos frutos, né? Aí a gente já sabe que o caminho que a pessoa está tomando, mas até na hora da morte ele pode se arrepender. Concorda? Então não posso estar praguejando ninguém. Então é isso. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, aí é o seguinte. Eu queria que vocês percebessem o seguinte. No verso 3, Jesus diz assim, não pode ver o reino de Deus. Porque realmente, quem não é nascido de novo,
não consegue perceber as coisas do Espírito, não. Aí no 4, Nicodemos diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E é reencarnação, é? Vai nascer de novo? Vai entrar na barriga... Veja, a gente está falando de um homem, um ancião, um grande mestre em Israel, um grande fariseu, um membro do Supremo Tribunal dos Judeus, que é o Sinédrio. A gente não está... Desculpe, mas a gente está falando de uma pessoa boba, não. A gente está falando com uma pessoa esclarecida, que é um mestre. Como é que ele vai fazer uma pergunta dessa para Jesus? Ou alguém está achando que ele está pensando isso mesmo? Não. Ele simplesmente está olhando para Jesus e dizendo: não tem condição. Olhe o meu status. Olhe quem eu sou. Olhe as minhas roupas. Olhe os filactérios do meu braço. Olha aquele... Eu esqueci agora, Tijuca. Botei no estreito agora. Olha os filactérios, olha o... Esqueci, mas eu vou lembrar. Eles botam na testa para escrever a escritura na testa e gruda na testa. Aquele negocinho que eles andam na testa é a escritura ali. E no braço ele escreve também naquele couro, o filactério, né? E coloca nos braços. Então ele olha para mim, eu sou um grande mestre em Israel. Como é que eu vou deixar todo esse cargo, deixar tudo que eu tenho, deixar tudo que eu sou, para embarcar numa aventura com Deus? Não dá. Eu prefiro minha religião. Eu não tenho como nascer de novo. Ele está se fazendo ali, ele não está se fazendo, ele não está enganado. Ele não está brincando com Jesus, não. Ele está falando sério. Ele diz: não vou, não quero esse novo nascimento. Aí Jesus: peraí, então eu vou fazer o seguinte, você está se fazendo, né? Então eu vou lhe dar uma passagem, é o 5. Eu vou lhe dar uma passagem que é muito conhecida pelos mestres judeus, e você ensina essa passagem que eu sei. E agora você vai entender. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se ele estivesse falando com um crente hoje, aí o crente ia dizer: água? Onde é que o crente vê água na hora aqui? Espiritualmente, o batismo. Espírito, porque o Espírito entra no crente. O crente entende assim. Mas ele estava falando com o mestre judaico. Então o mestre ia para as Escrituras. E onde é que está isso das Escrituras, meu irmão? Abra aí. Ezequiel 36. Vamos ler de 24 a 27. Bota o 24. Ezequiel 36, 24. Vamos ler com atenção, meus irmãos, para a gente entender o que Jesus estava falando com Nicodemos. Eu vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Próxima. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Próxima. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel, ele sabia, ele tinha conhecimento desse texto. A gente pode até não estar familiarizado, mas ele tinha conhecimento. O que é que Jesus está dizendo aí? Quem não nascer da água purificadora e do Espírito, o Espírito tem que entrar na pessoa. Não entra no reino de Deus. Não entra no reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito. Volte para lá, meu querido. Cristo estava ensinando claramente a ele e a nós que, sem a inserção do Espírito Santo em nós, não há salvação. Não há salvação. Tem que ter o Espírito Santo dentro. O crente é salvo porque é um penhor, é como se fosse uma marcação. Esse aqui é marcado, esse aqui é de Deus. Por quê? Porque esse aqui tem o Espírito Santo. Irmãos, o desejo de Deus é transformar nossa vida por completo. É nos lavar com suas águas purificadoras.
e colocar o Espírito em nossos corações, para que andemos em seus estatutos e ordenanças. Ele quer trocar o coração de pedra por um coração de carne e escrever com a caneta do Espírito uma nova história, uma nova vida e um futuro de esperança para cada crente. Ele não quer a gente decorando. Ele não quer a gente memorizando a Escritura. Ele quer escrever no nosso coração a Escritura. Ele quer que o Espírito Santo testifique a Escritura no nosso coração. Nós não precisamos da lei. A lei, ela serviu de ágio. Ela serviu de tutor até Cristo. Depois de Cristo, o crente agora tem o Espírito de Deus dentro dele, dizendo o que agrada e o que não agrada. Ouça a voz do Espírito. Às vezes a gente está ocupado demais e não ouve a voz do Espírito. Mas Deus está falando o tempo todo com você. Não perca a oportunidade que Ele lhe dá de se arrepender dos seus pecados e se entregar verdadeiramente a Ele, nas mãos dEle. Se entregar a Deus. Sabe o que é isso? É dar a Ele o controle da nossa vida. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar. Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede não tinha saída, ela acreditou em Deus, ela deixou Deus no controle total, ela botou uma criança num cesto betumado lá, que chama... É Moisés, né? A cadeirinha de criança chama Moisés, né? Até hoje chama Moisés. Botou ele no cestinho e deixou uma criança de 6 anos lá olhando. E soltou aonde? Alguém sabe? No rio Nilo. Vocês sabiam que os maiores crocodilos do mundo estão nesse rio? Tem cobra, tem peixe perigoso, o negócio podia virar porque tem correnteza, tem os egípcios ali, tem toda a sorte de perigo. Não era uma menininha de 6 anos que ia olhar a criança, não. Mas o que Joquebede fez foi soltar o cesto. E o que eu estou dizendo para você nessa noite é: solte o cesto. Deixe Deus governar a sua vida. Olhe para onde Deus levou o cesto. Para preparar o homem que ia tirar os israelitas do Egito. Preparou, porque ali era uma grande potência tecnológica, o Egito. Preparou ele em várias artes da guerra, artes de arquitetura. Ele aprendeu a mandar, ele aprendeu a ser um general. Deus estava precisando de um general para tirar o povo do Egito. E ele preparou Moisés durante 40 anos, lá dentro do palácio. Depois ele preparou Moisés com mais 40 anos no deserto. Aí não vim falar de Moisés, não. Deus, Ele quer controlar a nossa vida. Ele quer que a nossa vida esteja na mão dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O segundo ponto, o segundo ensinamento que eu coloco essa noite é, irmãos, e a gente precisa aprender. É a soberania de Deus no novo nascimento. Tem gente que tem medo de evangelizar. Tem gente que morre de medo de falar de Jesus. Aí, meu irmão, se livre dessa culpa. Fale de Jesus, sua função é falar. Você não converte ninguém, não. A gente gosta de dizer, eu ganhei para Cristo. Eu ganhei uma alma para Cristo. Você ajudou, realmente, você ajudou. Você foi lá e falou. Mas você ganhou uma alma para Cristo? Você converte? Aí tem gente que diz assim, seu filho não se converte por sua causa. E você é isso, você é aquilo. A pessoa tem o poder de converter os outros agora, é? O meu testemunho já pensou. Que coisa, viu? Jesus explica, irmãos, verso 8, irmãozinho. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de espírito. Vento, no grego, é pneu. Pneuma. Assopra. Né? Então ele diz assim, o pneuma onde quer. O vento sopra onde ele quiser. O espírito,
Você pode ler assim: o Espírito sopra onde Ele quer. Ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Espírito. Assim como o vento, meus irmãos. Você escuta o balançar das árvores, não escuta? Você sente a brisa, o cabelo balança, as roupas balançam por conta do vento, não é isso? Mas você vê o vento? Você vê o vento? Você sabe de onde ele veio e para onde ele vai? Não sabe, é imprevisível. Assim também é o novo nascimento. Você só vê os seus efeitos. Como é que você vê o efeito? Aquele que roubava, hoje não rouba mais. Amém? Aquele que se prostituía, hoje não se prostitui mais. Aquele que era corrupto, hoje não se corrompe mais. Porque o vento soprou e eu vejo o efeito. Eu não vi o vento ali. Eu não vi, mas eu vejo os efeitos. Como se fosse a folha balançando, a roupa no varal. Eu vejo o efeito do vento em presídios, em hospitais, pessoas se rendendo a Cristo. Eu vejo o vento soprando no EJC, no ECC, por exemplo, nas pregações. A gente vê o vento balançar. Porque o vento de Deus assopra onde Ele quer. A gente não tem controle sobre isso. O pregador não tem controle. Se livre dessa culpa. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pregar o evangelho. As pessoas vão emprestar o ouvido dela para vocês. Mas para descer esses 25 centímetros aqui, ó, daqui do ouvido para o coração, só Deus. Só se o vento soprar. Então você prega e diz: sopra, Senhor, sopra. E que essa semente caia em terra boa e que dê fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. A sua função, irmão, é pregar e orar. Porque o vento sopra onde quer. Finalizando a minha fala, saibam que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, Romanos 10:17, não precisa não. E que o Espírito de Deus é livre, é soberano. Portanto, a nossa missão é pregar a palavra, orar, e esse vento que foi para o ouvido da pessoa, o vento pode descer essa semente e fazê-la frutificar. Para a glória de Deus. Amém? Você que está aqui nessa noite, não ouviu essa mensagem à toa. Você não está aqui por acaso. Crente não acredita em acaso não, viu? O Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer umas coisas. E já lhe disse. Eu creio que Ele já falou com você. Meus irmãos e meus queridos aí nessa noite, é complicado, né? Eu não gosto de fazer apelo, porque eu tinha deixado de fazer apelo há muitos anos, depois eu não vou fazer apelo não, vou fazer o seguinte: eu vou orar por você e por mim, e se alguém ainda não nasceu de novo, que peça isso a Deus. Peça a Deus. Agora eu vou querer que você coloque 2 Coríntios 5:17, embaixador. Está perto dos embaixadores, que é 5:20 o seu. 5:17. Assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se você pegou caminhos errados, se você vive no caminho errado, fique sabendo que hoje o Senhor pode lhe alcançar nessa cadeira. E Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Você pode ser transformado da água para o vinho. Se você for tocado, o vento do Senhor soprar, basta que você ore, basta que você peça. E o Senhor vem em seu auxílio e te alcança daí mesmo. Porque o Senhor tem todo o poder para isso. Amém? Vamos pregar o Evangelho, porque as pessoas estão sedentas de Cristo. Prega o Evangelho e ore para que o vento sopre. E aí aquela semente que você plantou, desça para o coração daquela pessoa. Em nome de Jesus.
Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso ajudador, nosso amigo, conselheiro, príncipe da paz, nos ajuda nessa hora, Senhor. Temos pregado com nossa vida, temos pregado com nossas ações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser a Tua palavra viva, andando por aí. Que as pessoas vejam em Cristo em nós a esperança da glória. Que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Deixem as suas iniquidades, Senhor. Que as pessoas deixem o Senhor lavá-las. Em nome de Jesus, Senhor. Traz a luz para os nossos parentes, amigos, que temos pregado tanto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos auxilia, Pai. Porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Vai à nossa frente, Senhor, abrindo caminhos, fechando portas que não interessam. Ajuda-nos, Senhor, a focar no nosso objetivo, que é trazer as pessoas para o Teu reino, que é refletir a luz que vem do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo, nós vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. E também vamos devolver a Deus, ofertar a casa do Senhor. Então, os irmãos que puderem fazer isso hoje, aqueles que tiveram desejo no coração, que o Senhor abençoe e louvemos ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com
meus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém, meus irmãos? Que o nosso coração seja parecido com o do Senhor. Que a gente consiga olhar os outros com, talvez, olhos não tão humanos, né? Se a gente for olhar com um olhar de humanidade só, com certeza nós vamos medir com a mesma régua que não devemos medir, né? Então que o Senhor sonde o nosso coração. Que Deus te abençoe, Denis, e você continue estudando a palavra de Deus para que não só, como eu sempre digo, fique intelecto, mas que seja passada aos irmãos de maneira muito clara. E que possamos viver, irmãos, de maneira que a conversa de Jesus e Nicodemos permeie a nossa vida, né? O diálogo de João 3, de 1 a 15 é muito esquecido, né? A gente lembra muito de João 3,16, mas João 3, de 1 a 15 fala sobre isso. E Jesus diz que aquele que não é espiritual não entende das coisas que são espirituais. Possamos viver, irmão, na espiritualidade. Não é fácil, tá certo? Às vezes você quer entrar na carne. Como disse Lutero, eu achei que ele iria morrer afogado, mas ele sabe nadar. Então, que você, todos os dias, faça morrer as vontades que são contrárias os desejos do Senhor, tá certo? É uma luta diária, irmão. Todos os dias. Você acordar, já começa batendo o dedo mindinho na quina da cama, para que você já fique com raiva o dia todo e você comece a viver uma vida diferente. E é assim que as coisas acontecem. A gente pensa aqui que não é, mas são assim que as coisas acontecem. Então, irmão, que possamos guardar o nosso coração todos os dias. Amém? Alguns breves avisos. Nós estaremos aqui no sábado. O Junção, o Congresso da Juventude Batista do Estado, vai acontecer aqui na nossa igreja. Já começa amanhã a ornamentação, decoração. Eles vão estar aqui durante o sábado todo. O evento acaba às 21 horas. Vai começar o início às 15, mas eles vão estar organizando também durante todo o dia, tá certo? Então, ore pelos jovens batistas. Eu também estarei aqui junto com a boa representação da nossa juventude. E já temos assim, quase 300 ou um pouco mais de inscritos. E vai ser uma bênção para a glória de Deus, tá certo? Temos amanhã também, Diaconisa Justília, terceira idade, coisa boa. Uma palestra às 14 dias sobre... Que coisa boa. Sim. Maravilha. Então amanhã, 14h30, não é isso? Aqui na Pibinha? Aqui na Pibinha. Amanhã, às 14h30, uma palestra, tá certo? Para o grupo da terceira idade. Mas não só para a terceira idade. Se você deseja participar, você chegará lá. Em nome de Jesus, tá certo? Se você não for chegar lá, você vai encontrar com Jesus antes. Mas eu espero que você chegue lá, em nome de Jesus, tá certo? Então, amanhã, às 14h30, você pode participar aqui junto com esse grupo maravilhoso. No domingo, nós estaremos pela manhã e pela noite
encerrando o mês da juventude. Pastor Paulo também trará a mensagem bíblica. E agora, após o culto, a oração e bênção, você vai poder ir até lá à quadra. Teremos o nosso momento de koinonia, tá certo? Nós vamos estar juntos, comendo um pouco, nos alegrando um pouco mais. Então, peço a você que nessa hora fique de pé no seu lugar. Nós vamos estar orando, encerrando o culto dessa noite. Vamos orar também pelo ofertório, né? Como é bom poder ofertar ao Senhor, entregar os dízimos ao Senhor. Irmão, se você tem, é porque o Senhor não tem deixado faltar na sua casa. Se você tem alguma coisa, é porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. Que maravilha, né, irmãos? Então vamos agradecer a Deus também pelas bênçãos, tá certo? Senhor, muito obrigado. Louvamos o teu nome por tudo que vivemos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra com certeza não vai voltar em vão. Obrigado porque ela chegou aos nossos corações e o nosso desejo agora é que possamos aplicá-la na nossa vida prática e diária. Possamos viver, Senhor, de uma maneira que agrade ao Senhor. Eu te peço também pelos dízimos e ofertas que foram entregues aqui. Obrigado, Senhor, pela provisão. Nós temos muito mais do que aquilo que o Senhor tem, não aquilo que nós pedimos, é aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito além, Senhor. Muito obrigado, porque se nós temos alguma coisa, tudo isso vem do Senhor. Continua nos sustentando a cada dia, derramando a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com o teu povo aqui reunido, espalhado por toda a face da terra, e podemos dizer, graças a Deus.